É, lembrando dos pontos básicos, gentileza. A gentileza é muito fundamental, né? A autogentileza, né? Então a gentileza começa na posição que você vai encontrar para praticar. Então se ficar sentada tá ok, fica sentada. Se precisar recostar, deitar, pode. Se precisar mexer no meio, não é para segurar, não é para ser de uma determinada maneira, é para deixar ser, né? Soltar o controle. Então o conforto na posição que você vai fechar os olhos e observar faz com que você deixe de ter que ficar fazendo um esforço ou prestando atenção em algum incômodo, né? Não precisa ter incômodo quando você vai fechar os olhos. Pode achar uma posição confortável. E que essa gentileza perdure toda a experiência, né? Gentileza em não julgar, em não querer que seja de uma determinada maneira, a não achar que não conseguiu, que poderia ter feito melhor, né? Tudo isso é esse papelzinho desse computador aqui, né? Pensamentos desse computador, não são reais. A segunda coisa é que não dá para não conseguir. A gente não faz nada, a gente fecha os olhos e assiste, olha, observa. A palavra observação, que em inglês é watch, né? E o watch vale para televisão, vale para observar, vale para tudo. A gente muitas vezes traduz como observação. Parece que tem um esforço, né? Parece que sim, observar para analisar, né? E a real é só olhar mesmo. Olha de olhos fechados e vê o que acontece, né? Então não tem como não conseguir. A gente não fecha os olhos para parar pensamento. A gente não fecha os olhos para parar emoção. A gente não fecha os olhos para que a experiência seja de uma determinada maneira. A gente fecha os olhos e só assiste. Então não tem como não conseguir. Na pior das hipóteses é incômodo. Porque é incômodo talvez ver um monte de pensamento. Porque é incômodo você ver emoções que desagradam, né? E parece que quando a gente fecha os olhos a gente cria essas emoções, ou que a gente deixa elas mais fortes, ou que a gente deixa os pensamentos mais intensos. Mas a real é que quando a gente fecha os olhos a gente enxerga de verdade o que acontece no nosso mundo interno. E muitas vezes precisa ter coragem, sim, pra gente olhar para o mundo interno sem lente, sem distração. Mas é muito potente, né? E não precisa fazer nada. Você só observa, você só olha. E quando você olha e enxerga, você já criou uma distância desse movimento. Porque quando você está totalmente identificado, você não consegue enxergar, né? Mesmo que você veja coisa que você não goste, você teve que desgrudar um pouquinho para ver. Você não vê quando está aqui, ó, você só vê quando está aqui, né? E essa prática diária da observação faz a gente cada vez mais achar esse espaço que não mexe, né? Esse espaço de consciência pura. E ficar menos apegado ao espaço que muda o tempo inteiro, que se transforma o tempo inteiro, que é a experiência do pensamento, da vida, né? No corpo mais superficial, né? Pensamento, emoção, coisas, né? Histórias. Então é isso. Então não tem como não conseguir. E da mesma forma não tem como não dar certo. Não, eu nem sei qual que eu comecei primeiro, mas elas estão juntas. O não conseguir e o não dar certo, né? Porque é o que eu mais escuto, né? Não consegui. Não conseguiu por quê? Porque você achou que tinha que parar o pensamento, ou porque você achou que não podia ter emoção, né? Não tem o que conseguir, né? Mesmo que você esteja tão intenso que você fecha os olhos, de vez em quando você tem que abrir os olhos de tão intenso que está, e você fecha os olhos de novo. E quanto menos você resistir, quanto menos você permitir que seja o que é, mais fácil é. E quanto menos você se culpar por aquilo que você está assistindo, porque realmente ninguém tem culpa dos pensamentos, também mais fácil é. Tá? Então vamos lá. Acha essa posição confortável e fecha os olhos. E vamos começar a praticar o não fazer nada, né? Não fazer nada não é ficar no sofá assistindo televisão, não ir trabalhar. O não fazer nada é não interferir na experiência. Permitir que ela seja o que é, sem julgar, sem controlar. Só olhar e não fazer mais nada. Sem interpretar, sem tentar entender, sem fazer nada. Então vamos fechar os olhos um pouquinho e ficar sem fazer nada. Só se percebe de olhos fechados, só se vê de olhos fechados.
Se percebe de olhos fechados, se enxerga de olhos fechados e não tenta mudar nada, só se vê. Percebe como você está, percebe como está o ambiente. Percebe como está a sua respiração e a parte do corpo que se mexe com ela e também sem interferir em nada. Deixa a respiração solta ou presa, deixa ela como ela está. Só percebe ela, não tenta mudar nada. E agora percebe a superfície do corpo, encostando na superfície onde você está sentada, deitada, encostada. Percebe o peso do seu corpo. Brinca de se enxergar de olhos fechados, sem julgamento, sem mudar nada. Só assiste. Enxergar você e o mundo de olhos fechados. E agora, sem pressa. E tudo que a gente fizer aqui é sem pressa. Aqui, diferentemente do nosso padrão, não temos um lugar para chegar. A gente já está onde a gente tem que estar. É para viver o que está acontecendo agora, não o que vai acontecer daqui a pouco. Então não tem pressa. E tenha a intenção de fazer o que eu convido a fazer aqui. Só a intenção basta. Coloca a intenção e deixa. Tá? Sem perfeccionismo. Então, sem pressa, sem perfeccionismo. Dá uma escaneada da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte mais tensa e solta. Faz isso devagar. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco. Preenche o seu tronco de ar sem esforço. Na frente, atrás, dos lados, cima e embaixo. Respira no tronco todo. E agora respira no coração.
Amplia o coração com a sua respiração, sem forçar, sem esforço. Respira atrás do coração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mais relaxados, pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. Relaxa a testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros. Relaxa o pescoço. E mantendo os olhos fechados, percebe o ambiente onde você está, onde o seu corpo está, que pode ser a sala, quarto, escritório. Ocupa esse espaço com a sua atenção. Todo o espaço. De olhos fechados a gente enxerga atrás, dos lados. Percebe esse espaço, percebe como ele está. E aproveita e dissolve os limites do seu corpo nesse espaço. Porque não tem separação. Só a gente vê essas separações. E agora percebe os sons, onde o seu corpo está, onde você está. E agora amplia a percepção dos sons para os espaços à sua volta, que podem ser os outros cômodos da casa, a rua, o jardim. E vai ampliando a percepção dos sons até os sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como a nossa consciência se amplia de forma infinita. Como dá um alívio quando ela não está seguindo os nossos pensamentos. E como é possível fazer isso.
E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra. Esse para frente pode ser bem perto de você, é onde o seu olhar repousar, sem esforço. Aqui é sempre sem esforço. Percebeu que tem esforço? Para. Solta o esforço. É a prática do não fazer nada. E percebe o que você vê de olhos fechados. Não é para criar, não é para imaginar. Não tem algo certo e errado. É esse nada mesmo, é essa tela escura ou esses pontos. Cada um vê uma coisa, mas percebe o que você está vendo. Coloca a sua atenção aí. Gentilmente coloca a sua atenção aí. E começa a investigar um pouco isso que você está vendo de olhos fechados. Esse nada, essa tela, ou esses pontos. Percebe se tem cor e que cor é essa. Se tem textura e que textura é essa. Percebe se isso que você está vendo de olhos fechados se amplia. Se você consegue ver atrás de você também, ou não, tanto faz. Fica um pouco nesse lugar. E mais que tudo, percebe se está calmo aí, percebe a qualidade desse lugar que você está vendo de olhos fechados. E descansa aí. Só por colocar a sua atenção gentilmente aí. Porque só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. Você vai descansar nisso que você está vendo de olhos fechados, só colocando a atenção aí, gentilmente. E se perceber barulho externo, tudo bem. Minha vizinhança está super agitada. E se tiver pensamento, tudo bem. E se não tiver nada, tudo bem. E se tiver emoção, dor, sensação no corpo, tudo bem. Só olha. E não faz nada. Só olha, observa, assiste. Assiste o mundo de olhos fechados, sem julgar, sem controlar, sem querer que seja diferente. Só percebe. E eu vou falar uma palavra ou uma frase. E aí vocês vão repetir isso em pensamento. Não precisa gostar. Não precisa fazer as palavras fazerem sentido. Você repete mecanicamente. E aí deixa as palavras desaparecerem nesse lugar aí que você está assistindo, nesse nada. E continua só olhando, enxergando o mundo, assistindo de olhos fechados. Paz e bem-estar agora. Repete em pensamento. Paz e bem-estar agora. Deixa as palavras sumirem. Continua só olhando, observando, de olhos fechados. E não faz nada, nada. Não tenta entender, não tenta mudar, não tenta controlar, não tenta segurar também nada de muito bom que aconteça na sua frente. Não faz nada. Só olha. Só observa. Repete mais uma vez. Paz e bem-estar agora. E só observa.
paz e bem-estar agora. Eu vou ficar quieta um pouco. Vocês vão fazer no seu ritmo. Pensa essas palavras com gentileza, colocando a atenção gentilmente nas palavras. Deixa elas desaparecerem e só observa e não faz nada. Percebeu que mordeu um pensamento, foi lá, pensou, não tem problema nenhum. Volta. Pensa as palavras de novo e só observa. Paz e bem-estar agora. Paz e bem-estar agora. Repete mais uma vez. E só observa e não faz nada. Permite o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. E agora pode abrir os olhos e voltando para cá. Quem quiser continuar, continua. É sempre muito legal esse encontro aqui.